Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre, esteja conosco hoje e sempre. Nesta noite nós vamos fazer o estudo da questão 158 de O Livro dos Espíritos, na qual Allan Kardec irá fazer a seguinte pergunta aos espíritos. O exemplo da lagarta, que primeiro anda de rastros pela terra, depois se encerra na sua crisálida em estado de morte aparente, para enfim renascer com uma existência brilhante, na forma de borboleta, pode dar-nos a ideia da vida terrestre, do túmulo e finalmente da nossa nova existência? Então Kardec está fazendo uma comparação, vamos dizer assim, uma síntese da nossa vida com uma vida de uma borboleta, que nasce ali como uma lagarta, fica durante uma fase acrisolada, vai para a terra, onde ela adormece até chegar a época do ano propícia, e aí, enfim, ela nasce com algum esforço ali, bate as suas asas e nasce por uma vida de beleza, uma vida, como ele disse, uma existência brilhante. Então ele está fazendo essa comparação conosco, ou seja, nós podemos comparar isso, assim, a nossa vida material é uma vida rude, uma vida onde não há tanta beleza assim. Depois no túmulo, na morte, na desencarnação, a gente passa por um momento de adormecimento para surgir num novo mundo de belezas. Ele está fazendo essa comparação. E os espíritos vão responder: a imagem, uma ideia acanhada. A imagem é boa, todavia não cumpre não seja tomada ao pé da letra, como frequentemente vos sucede. Então, o que os espíritos estão falando é uma imagem, uma comparação boa, mas toma cuidado para não levar muito ao pé da letra. Nessa sessão do Livro dos Espíritos, Kardec ele está estudando ali o processo do desencarne, o processo da separação da alma e do corpo, né? E aí, um pouco antes, nós vimos que ele procura saber, primeiro, se é dolorosa, né, essa separação da alma e do corpo, ou seja, o momento de desencarnação é um momento de dor para o espírito sofre naquele momento de transformação, e os espíritos respondem: olha, não, frequentemente não, o espírito muitas das vezes sequer sente essa separação, ele ou desacorda, ou não está lúcido o suficiente, porque primeiro não é um rompimento, né, assim, aqui é morte, aqui é vida, né, a pessoa é um laço que se desfaz ao pouco. Eles até usam a imagem, que é Kardec, na verdade, usa uma imagem que é uma lâmpada que se apaga por falta de combustível, ou seja, a chama vai se apagando aos poucos. O processo de desencarne ele é um processo gradual, lento, em que há ali uma separação de forma contínua do corpo, né? Então, eles até vão fixar uma posição que diz assim: olha, não há uma linha nítida que você possa traçar em que fala assim: olha, aqui está a vida e daqui em diante está a morte. Não há essa transição. Nós fixamos dentro da medicina o momento que há a paralisação da ação cerebral, né? A partir do momento que o cérebro para de responder aos estímulos, nós determinamos que ali é a morte. Mas isso é uma convenção humana, né? Antigamente se convencionava que era parada do coração, por exemplo, e a gente viu que mesmo com o coração parado, a vida continuava. Então tornou-se necessário fixar um novo critério. E o que os espíritos estão dizendo é o seguinte: olha, nem há essa linha definida, assim, ó, daqui para frente é morte, daqui para frente é vida, porque a separação ela é gradual. E mais, eles vão dizer o seguinte: em algumas situações, em alguns momentos, né, a separação da morte, a separação da alma
em relação ao corpo pode acontecer muitas vezes, em algumas ocasiões, até antes da cessação da vida. Como assim? Como que a separação da alma ela se dá antes da morte física do corpo? Várias mensagens, né? A gente na bibliografia espírita, principalmente dos livros de Chico Xavier, há vários livros de mensagens de espíritos desencarnados, né? Espíritos familiares que foram dar ali as suas mensagens aos seus familiares. E tomando exemplo, teve uma passagem que Divaldo conta, né, em que ele foi até o centro do Chico Xavier, em Uberaba, fazer uma palestra. Então ele fez a palestra e logo após a palestra, ambos, o Divaldo e o Chico, psicografaram várias mensagens de familiares, né, de pessoas que estavam presentes. E ele narra várias situações e tal, mas uma das cartas que Divaldo ele psicografou é de uma criança, um espírito, em forma de criança, endereçando uma mensagem à sua mãe. Falava: mamãe, olha, eu vim aqui dizer que nós estamos vivos, eu e os meus irmãos, nós estamos vivos, pedir à senhora para não se matar, a senhora tem uma vida pela frente, dá uma mensagem muito bonita para ela, de esperança, né, dela continuar a vida dela e tal. Mas numa determinada fase, um trecho da mensagem, ele disse: eu quero dizer para a senhora que nem eu, nem os meus irmãos, nós nada sentimos na hora do acidente. A gente não viu o acidente. Porque o acidente que havia ocorrido, eles estavam num carro, né, a mãe com as 3 crianças, e esse carro se incendiou. E a mãe estava de fora do carro, e as crianças presas dentro do carro, com o carro incendiando, morreram, desencarnaram, as 3 carbonizadas, e a mãe assistindo aquilo. Então ela estava num trauma emocional muito grande, até pensando em tirar a própria vida. Mas nesse trecho ele está dizendo: olha, a gente não viu nada, mãe, a gente não sentiu nada, dor nenhuma. A gente lembra alguma coisa e a gente já se lembra já quando a gente estava num hospital com a vovó fulana de tal conversando com a gente. E há várias mensagens também dessa bibliografia de Chico Xavier, dos espíritos, falando isso: olha, eu no momento do acidente, eu no momento da desencarnação, eu não vi, eu estava desacordado, eu já nem estava mais no corpo, eu já fui retirado antes. Ou seja, para que o espírito, às vezes, não sofra aquelas dores do momento da desencarnação, as dores que o corpo está naturalmente sentindo, porque faz parte da composição do corpo, né, dos reflexos do corpo. Então, como forma de proteger o espírito, muitas vezes ele é retirado do corpo, ele é desenlaçado, vamos chamar assim, do corpo antes da desencarnação de fato. E isso é interessante a gente notar. Muitas vezes a gente fica preocupado: será que fulano de tal sofreu muito porque foi um acidente muito feio, uma desencarnação muito brutal, uma situação, né, muitas vezes acontecem tragédias em que a gente fica imaginando que a pessoa sofreu muito no processo de desencarnação. E frequentemente essa pessoa, porque é amparada pelas suas amizades espirituais, pelos seus entes queridos espirituais, essa pessoa nada sentiu, né? É isso que está sendo colocado nesses trechos anteriores. E Kardec continua, ele faz essa comparação, né, mostrando justamente isso, que a nossa vida, olhando a vida como um todo, a nossa vida material é como a lagarta. Nós estamos numa fase de preparação, de adquirir robustez orgânica, né? A lagarta ela está criando robustez para ser uma borboleta. Assim somos nós estamos criando robustez moral, né? Nós estamos criando uma dignidade por uma pessoa ter passado por várias provas para criar dentro de nós uma alma forte, né? Para a vida, o esplendor da vida espiritual. A morte nada tem, o processo de desencarnação em si nada tem
de doloroso, nada tem de sofrimento para o espírito. A grande dificuldade do espírito, na realidade, é o após o desencarne, que o espírito encontra a si próprio. Aí ele vai se ver como que ele de fato é, né? Então aí é o grande desafio do espírito, às vezes facear que ele perdeu praticamente uma encarnação inteira, que ele veio com tanta missão, veio com promessa de trabalho, às vezes jogou tudo isso fora, em que ele talvez tenha criado mais débitos que ele já tinha. Essa é a grande dificuldade do espírito, de enfrentar a si mesmo depois do processo de desencarnação. Para quem quiser ver mais sobre esse processo de desencarnação, há como disse, vários livros do Chico que ele trata justamente essas cartas familiares, espíritos que endereçavam carta aos seus familiares, em que eles narram como estão no lado espiritual, ou seja, o que aconteceu com eles depois lá na vida espiritual, e muitas cartas também eles narram como foi o processo de desencarnação. Quase, nós vamos ver ali, a gente vendo todas essas mensagens, que há um ponto em comum. Tudo está ligado à condição daquela pessoa, do quanto era ligado aos bons pensamentos, do quanto aquela pessoa era se dedicada ao bem. Tudo isso reflete diretamente na sua condição de transformação de borboleta, de lagarta para borboleta. Ou seja, o processo de desencarnação, ele é influenciado principalmente pelo processo de como a pessoa viveu. Emmanuel, no livro Amor e Saudade e Amor, ele prefaciando o livro, ele vai dizer o seguinte: ante as lembranças queridas dos entes amados que te precederam na grande transformação, é natural que as tuas orações em auxílio a eles surjam orvalhadas de lágrimas. Entretanto, não permitas que a saudade se te faça desespero. Recorda-os, efetuando por eles o bem que desejariam fazer. Imagina-lhes as mãos dentro das tuas e oferece algum apoio aos necessitados. Lembra-lhes a presença amiga e visita um doente, qual se lhes estivesses atendendo a determinada solicitação. Distribui sorrisos e palavras de amor com os irmãos algemados a rudes provas, como se os visses falando por teus lábios, e atravessarás os dias de tristeza ou de angústia, com a luz da esperança no coração, caminhando em rumo certo para o reencontro feliz com todos eles, nas bênçãos de Jesus, em plena imortalidade. Há uma outra mensagem também, como eu disse, nesses vários livros, tem vários livros do Chico, de mensagem, de cartas familiares, Saudade e Amor, Adeus Solidão, Caravana de Amor, Corações Renovados, Eles Voltaram, Retornaram Contando, enfim, vários livros excelentes, porque se trata de pessoas profundamente humanas, no sentido assim, dos sentimentos que aquelas cartas trazem, das dúvidas, das dificuldades, de como eles, que são pessoas exatamente como nós, com suas dores, com as suas alegrias, com suas tristezas, narrando essa transformação de vida encarnada para a vida desencarnada. E numa mensagem também de um filho para a mãe, ele falando que a mãe ainda guardava, não precisava disso, que a mãe ainda guardava todos os pertences da criança. Ele fala: mãe, se desfaça de tudo isso, não precisa guardar nada disso. Se a senhora quiser alguma coisa, se a senhora quiser, tiver vontade de fazer alguma homenagem a mim, ajude as crianças carentes, que eu estarei lá junto com a senhora nesse momento.
né? A grande forma de homenagem, então, aos nossos entes queridos, como diz o Emmanuel, como está nos ensinando aí em Saudade e Amor, grande forma de homenagem aos nossos entes queridos que já nos precederam na transformação, é fazer algum bem em homenagem a eles, né? Ajudar a outras pessoas, falando, olha, é em seu nome que eu estou fazendo isso aqui. E tenho certeza que eles irão ficar muito satisfeitos, né, com isso. É o que eles têm narrado sucessivamente nessas mensagens, e é o que de fato vai nos trazer algum conforto espiritual, porque nós podemos ter certeza, meus amigos, que a dor da saudade, ela existe. O afastamento dos nossos entes queridos dói em nossos corações, mas a morte como separação definitiva, isso não existe. O que há é alguém que nos precedeu, viajou antes de nós. O que nós temos que fazer é fazer a nossa parte para poder ter esse reencontro, como diz Emmanuel, da melhor forma possível. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.